Olá, povo de Deus. É uma alegria, uma satisfação de estar gravando mais um programa da EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. É um prazer ter vocês conosco te peço que fique até o final deste programa e nos ajude. Vamos fazer aqui uma relação de troca. Eu trago o subsídio para vocês e vocês se inscrevem no canal para me ajudar. Eu vos ajudo e vós também me ajuda dando o seu joinha, se inscrevendo no canal e compartilhando o vídeo com as pessoas que você conhece. Só assim a plataforma do YouTube reconhece o meu vídeo e vai fazer aí, enviar para mais pessoas, para que o nosso canal cresça. Tá? Então, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar os vídeos e se inscrever em nosso canal. Hoje estaremos comentando a lição de número 11, tá? Que será, pela graça de Deus, ministrado no próximo domingo, dia 12 de março de 2023. É uma lição muito abençoada, promissora, nos promete trazer aqui um grande ensino. E o tema é o avivamento e a missão da igreja. Essa lição, ela é elencada, ela é comentada pelo nosso grande teólogo, pastor Elinaldo Renovato. Tá? O texto áureo está em Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Nos diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui, muitas pessoas por não ter, até estudiosos por não fazer uma interpretação correta da Bíblia, a hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, e também do texto, que é a exegese. Não faz uma exegese, mas muitos fazem uma exegese, interpretando da sua forma, e chegam a dizer que se a pessoa não crer ou se crer e não for batizada, não será salva. Mas não tem nada a ver aqui com batismo, porque o texto está assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui a salvação não depende do batismo, a salvação depende do crer em Cristo Jesus e arrepender dos seus pecados, se tornando uma nova criatura. Então o batismo não tem nenhuma relação com a salvação, mas houve debates, houve convenções a respeito desse assunto, porque alguns estudiosos acreditavam que sem o batismo nas águas não haveria salvação, mas não é dessa forma, tá? Salvação não depende do batismo, batismo é para o salvo, mas a salvação é de graça, Pela fé sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Tá? Então é através da graça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, e Ele é que nos salva. Tá? Mas o crente salvo, certamente, ele vai batizar. O batismo é um testemunho da sua fé, um testemunho público da sua fé, que você aceitou a Cristo e agora vai seguir os seus passos. Então, só para tirar aqui algumas dúvidas, tá? A verdade prática, nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. É o que Ezequiel fala, nós estudamos as lições, quando traz ali um comparativo do avivamento espiritual, quando aquele homem convida ele para entrar naquele rio e ele começa a entrar, então a água dá pelo tornozelo, cobrindo os pés, depois pelos joelhos, pela cintura, e daqui a pouco ele não podia mais andar, porque não dava mais pés e ele tinha que nadar. Então é isso, a igreja tem que estar imersa no oceano do Espírito Santo.
Só assim, né, pode haver um avivamento espiritual. Nesse tempo marcado pela falta de fé, Jesus disse: será que quando eu retornar à terra acharei nela fé? Então, nesse tempo de falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa, mergulhada no oceano do Espírito Santo, né? No avivamento espiritual, é o que significa. Tá? O nosso comentarista, ele divide a lição em 3 pontos principais. A leitura bíblica em classe está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao versículo 20. Não vamos ler todo esse texto para não perder, para nós ganharmos tempo, mas nós vamos discorrer ele durante a leitura ou o ensino da lição. Tá? O comentarista ele divide a nossa lição em 3 pontos principais, como é de costume. Às vezes, alguns dividem até em 4 pontos, dependendo, né, o conteúdo. Então, o primeiro ponto da nossa lição, ou o primeiro tópico, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Tá? No segundo tópico, nós temos o avivamento na missão da igreja local. E no terceiro e último tópico, o avivamento e as missões transculturais. São, né, os temas, os textos, os tópicos que nós vamos discorrer, que nós vamos estudar e aprender, né, agora em nossa aula, em nosso ensino através da internet. Introdução. Nesse trimestre vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo depois que foram revestidos do poder. Os discípulos nunca mais foram os mesmos. Eles receberam mais poder para cumprir o mandato de Jesus. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está em rebeldia contra Deus. Então, nós vemos aqui, né, alguns pontos da igreja primitiva. Né? No primórdio, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo, né, na evangelização. E também no discipulado e no cuidado com os necessitados, tá, da própria igreja. Então havia 3 pontos principais. O dinamismo do evangelismo é o que nós estamos em falta hoje. Não vejamos mais, né? É lógico que, com exceções de alguns lugares, mas na maioria, o evangelismo, né, o dinamismo do evangelismo, as cruzadas, né, tem quase cessado, não há mais esse dinamismo de evangelização em massa, nem de casa em casa, né? Não vemos mais, está diminuindo. Como nós estamos vendo a diminuição, né, do batismo com o Espírito Santo, nós estamos vendo também a diminuição do evangelismo, o dinamismo do evangelismo que aconteceu na igreja primitiva e que acontecia anos atrás. Nós estamos vendo isso diminuindo, né, se esfriando. Tá? E o discipulado, outro ponto principal é o discipulado. Nós assembleamos, ganhamos muitas almas para Cristo, principalmente na pregação em massa, né, nos grandes congressos, dentro das igrejas, dentro de templos. Okay? Ganhamos muito alma, mas somos o que mais perdemos. Por quê? Não há mais discipulado. Não, antes, quando a pessoa ganhava, o pregador ganhava almas, né, quando ele não ia nas casas para evangelizar, para trazer um estudo bíblico, a igreja ia, os obreiros da igreja iam evangelizar. As pessoas saíam de casa em casa evangelizando e, após a pessoa aceitar, eles marcavam vários encontros para trazer o estudo bíblico para aquela pessoa firmar na igreja, né? Eles discipulavam realmente as pessoas para que elas firmassem e a igreja foi crescendo com isso. Mas hoje nós vemos que está em falta o discipulado, né? Os novos convertidos, em muitas igrejas, não são mais novos convertidos,
são velhos convertidos, porque não há crente ou criança espiritual, pessoas que foram discipuladas e estão no conjunto de novos convertidos. Nós estamos vendo essa deficiência no conjunto de novos convertidos. Passou a ser conjunto de velhos convertidos de 5, 4, 5 anos, porque o novo convertido, né, eu acredito que até aos 2, 3 anos é novo convertido, porque foi a fase que Jesus discipulou os seus discípulos, tá? Podemos ir por aí, ok? Outros entendem que seja menos, mas há muitos crentes no conjunto, né, de novos convertidos, com mais de 5 anos, de 10 anos ali, e não vemos mais devido, né, à falta do discipulado. Tá? Isso é muito importante. Ganhamos e eles há uma invasiva da igreja por falta do discipulado, ok? E o cuidado que a igreja primitiva tinha com os necessitados, né? Então precisamos aí, graças a Deus, temos a obra social da igreja. Eu acredito que falta mais dedicação, mas a igreja atende os necessitados, as pessoas nas suas necessidades, né? Graças a Deus por isso, né? Temos a SBE e a própria igreja, né, tem empenhado por isso, mas precisamos de fazer mais, né? Então, só dando aqui fazendo aqui um comentário nessa introdução, e nós vamos entrar agora no conteúdo da lição. Fiz um resumo aqui para não delongar muito, para que o vídeo não fique muito longo e os alunos, professores, tenham paciência para assistir o vídeo até o final. Então, nós temos aqui no primeiro tópico da nossa lição, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Primeiro ponto, o desânimo dos discípulos. Né? Isso era visível após, né, com a morte de Cristo, após a morte de Cristo, os discípulos caíram no desânimo. Tá? Esse foi o estado que Jesus os encontrou após a sua ressurreição. Ali nós vemos no caminho de Emaús, quando Jesus vai conversando ali, que os discípulos não reconhecem ele, estavam todos desanimados, e Jesus, ao pregar a palavra, ao ensiná-los naquela caminhada, né, eles entenderam, foram abertos os seus olhos e reconheceram que era Jesus naquela caminhada. Não vamos entrar em detalhe aqui para não delongar a lição. Então, esse foi o estado que Jesus encontrou após a sua ressurreição, os discípulos desanimados. Tudo que Jesus tinha ensinado sobre os fatos que iam acontecer a respeito dele, né, eles haviam esquecido. Tá? Por que eles haviam esquecido? Porque eles estavam com medo, estavam sendo perseguidos pela liderança dos judeus. E o medo traz o pânico, e o medo cega a nossa visão espiritual. E nós facilmente desacreditamos e esquecemos tudo que aprendemos, né, com o Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com eles. A incredulidade cegaram eles. Né? Já não lembravam, já não havia mais lembrança do que Jesus tinha ensinado a respeito, né, da sua morte, da sua ressurreição. João 14, verso 1, Jesus disse assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Né? Não vos deixarei órfãos, voltarei outra vez para vós." Então, mesmo Jesus ensinando isso antes dele ser crucificado, ele não lembravam mais desses ensinos, havia, né, uma cegueira espiritual. Mas a incredulidade foi tanta que lhes cegaram o entendimento, apesar das mulheres ter dito que Jesus havia ressuscitado. Então, as primeiras a ver Jesus, né, a ter a notícia de Jesus ressuscitado e a ver, né, através da informação e depois presencialmente, através da informação dos anjos, e depois presencialmente Jesus conversando com elas. Mas mesmo assim, a incredulidade não deixou eles acreditar, ok? Estavam cegos espiritualmente. No segundo ponto, a aparição de Jesus aos discípulos. Jesus aparece aos 11. Por que 11? Né? Por que 11? Não era 12?
Sim, porque Judas havia suicidado. Né? Judas traiu Jesus e suicidou. Não vamos entrar em detalhes aqui também. Jesus tinha vários discípulos, mas ele escolheu apenas 12 discípulos para ser apóstolo, ou seja, para ter um treinamento específico para a formação da igreja. Né? Eles seriam responsáveis, após Jesus ser assunto aos céus, de continuar, né, a formação da igreja, né, a expansão da igreja do Reino de Deus na terra. Essa era a razão de Atos 2 e versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, os apóstolos, eles são, os discípulos são chamados apóstolos porque eles estavam responsáveis de continuar a obra, né, que Jesus iniciou, a igreja que Jesus formou. Eles dariam continuidade. Os 12 não aprenderam com Jesus, os 12 não aprenderam só com Jesus, mas eles viveram com Jesus, aprendendo não só em palavras, em teorias, mas também na prática, né, do dia a dia. Eles viviam com Jesus, eles dormiam aonde Jesus dormia, eles iam para a cidade aonde Jesus ia, então eles aprenderam com exemplo e também com a prática que Jesus ensinava para eles. E por isso foram dignos de ser chamados apóstolos. Né? Então esses 12 escolhidos por Jesus foram dignos de ser chamados apóstolos, porque eles foram preparados, tanto em palavra como em prática e exemplo da vida de Jesus. Nesse contexto, aonde Jesus aparece aos 12 discípulos, ele os encontra, né, com medo dos líderes judeus. Porém, Jesus lhe disse, paz seja convosco, Lucas 24 e 36. Né? Não tenha medo, eu estou de novo com vocês. É isso que Jesus estava dizendo. A minha paz vai trazer tranquilidade, não fiquem assustados. Não tenha medo desses líderes judeus, nem dos romanos, porque eu estou com vocês. Foi o que eu preguei, foi o que eu ensinei antes de ser crucificado. Lucas 24, 36. E eles pensavam que via algum espírito. Lucas 26 e 37. Olha a incredulidade reinando no coração dos discípulos. E devido à incredulidade deles, Jesus apresentou 4 provas para mostrar a eles que não era um espírito. Olha aí, Jesus precisou de apresentar 4 provas. Quais são essas? Primeiro, lhes mostrou as mãos furadas. Segundo, lhes mostrou os pés também furados. Terceiro, Jesus lhe disse, apalpai-me e vede, porque eu não sou um espírito. Espírito não tem carne e nem osso. Como percebes que eu tenho? Tá? E a 4ª prova que Jesus trouxe para os discípulos incrédulos, por causa do medo, né, que trouxe o pânico, Jesus lhe disse, tende aqui alguma coisa que comer? Ou seja, eu não sou um espírito, eu estou com fome, quero comer com vocês. Então Jesus trouxe essas 4 provas aí para mostrar, para ver se tirava aquele pavor deles, aquele medo tão terrível, né? Porque coragem não é a ausência de medo, mas coragem é o domínio do medo. E muitas vezes, quando nós somos dominados pelo medo, nos falta a coragem. Isso é evidente. Tudo isso para mostrar aos seus discípulos, né, que ele não era um espírito. Jesus fez tudo isso para mostrar para eles, ok? Lucas 24, do versículo 39 ao 41. Mas mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. É incrível, né? Olha o pânico, o medo. Eles não creram mesmo Jesus trazendo essas provas, Lucas 26 e 41. Avançando para o nosso terceiro ponto, da nosso primeiro tópico, o avivamento após a ressurreição. Né? As coisas começam a mudarem aqui. Né? No terceiro ponto, no terceiro ponto dessa lição, Jesus dá ordem aos seus discípulos para pregar o evangelho a toda criatura. Tá? Veja bem, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16,
versículo 15 e versículo 16. Nesses textos, Jesus não pede para os discípulos, dizendo, olha, se vocês quiserem, se vocês puderem, prega o meu evangelho. Não foi isso que Jesus disse, né? Olha, meus queridos, se vocês puderem, se vocês quiserem, façam-me esse favor, prega o evangelho. Não. Jesus determinou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso é um mandamento, não é um pedido, é uma ordem, é um mandamento. Não só para os apóstolos, mas para todos os cristãos. Então, você que aceitou Jesus, o mandamento é esse. Não é para você ficar em quatro paredes, mas é para você evangelizar a partir do seu bairro, a partir da sua congregação, né? Evangelizar as vilas, os bairros, as casas, né? E depois prosseguir a evangelização e assim Deus, né, estará enviando, quem sabe você, para uma missão transcultural. Mas é preciso de obedecer o mandamento de Cristo. Você não é obrigado a aceitar a Jesus, mas uma vez que você aceita, o pacote vem completo. Primeiro, oração, jejum, consagração, leitura da palavra, evangelização, mordomia na igreja local, fazer o serviço cristão, esse é o significado de mordomia, e aí a evangelização, tá? E na sua preparação, posteriormente, você pode ser indicado para uma missão transcultural. É para isso que nós fomos chamados, não é para ficar em quatro paredes, né? Assistindo, né? Aplaudindo, né? E vendo os demais pregar, não. É para nós também entrar, né? Quem entra na chuva, né, vai se molhar. Então é para você entrar e se molhar, né? Não é só para ficar de fora olhando, né? Aí, de longe, mas é para fazer a obra do Senhor. Então, porém, a grande comissão, ela está dividida em 3 pontos principais. Então, aqui a grande comissão que Jesus, né, manda aqui, ele ide por todo mundo, então ela está dividida em 3 pontos. Primeiro, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o dever de todo cristão, é o meu dever e é o seu dever. Segundo ponto, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse segundo ponto se refere ao discipulado, tá? Só pode alguém crer se for ensinado. Então aí é necessário do discipulado. Você prega, a pessoa crê e você ensina ele, você discipula ele, né? Vai ensinar ele sobre por que ele tem que batizar, por que ele tem que tomar a Santa Ceia, tá? E por que ele tem que pedir para ser batizado com o Espírito Santo. Então é um discipulado e a pessoa vai, né, aprendendo e firmando e jamais ele vai desviar da fé, ensinando ele dessa forma, ok? Terceiro ponto, o terceiro ponto dessa grande comissão. E esses sinais seguirão os que crerem. Né? Crer em quem? No nome de Jesus, ok? Muitos interpretam esse texto erroneamente, faz uma exegese, tá? De forma errônea. Tá? Há muitos crentes que correm atrás dos sinais, das curas, dos milagres, né? Ao invés dos sinais os seguirem. Isso é um grande erro. Então eles invertem. Parece que não entende, né? Ou não querem, eles invertem os valores aqui. A vez dos sinais seguirem, eles que seguem os sinais. Tem aí uma quinta-feira da vitória, da cura, da benção, do dente de ouro, todo mundo para lá, seja a igreja que for, né? Todo mundo para lá, está correndo atrás dos sinais. Ah, está fazendo cura na praça tal, olha os crentes. Não, esse texto não é entendido dessa forma. É os sinais seguirão os que crerem em meu nome, tá? Se pôr a mão sobre os enfermos, serão curados, se expulsar demônios, serão expulsos, tá? E aí nós vamos em diante aqui, tem mais coisa para nós aprender aqui. Outra interpretação literalmente, tá? Literalmente, que eles devem, outra interpretação literal, ou literalmente, que eles interpretam, né? Que eles devem pegar na serpente, tá? Outro equívoco aqui, né? Eles interpretam essa questão, e pegarão na serpente e não lhe fará dano algum, literalmente, né? Nós temos caso aqui, há uma seita nos Estados Unidos, né, que aconteceu, né, eu acho que ainda recente, né, nos Estados Unidos, em que um pastor estava pregando com uma serpente na mão, e de repente a serpente atacou a sua orelha, foi picado pela serpente, vindo, né,
eu não sei se ele veio a óbito, mas eu tive informação que o pai dele, antes, né, teria morrido por causa de uma picada de serpente. Mas ele passou muito mal, o veneno era muito tóxico e causava hemorragia, começou a sair muito sangue da sua orelha, sujando todo o seu terno, e ele começou a dar vômito, o efeito do veneno, e teve que ser levado a pressas ao hospital. Não sei se ele veio a óbito, mas a coisa ficou feia, tá? Mas o texto também não está dizendo isso. Nós devemos, né, provar, pegar a serpente, fazer um culto da serpente, né? Como esse pastor estava fazendo. Mas o texto, ele não está dizendo isso, tá? Quando provocamos um acidente, né, como esse que ele provocou, um absurdo desse, estamos tentando a Deus. Isto é tentar a Deus. Pegar uma serpente para provar a minha fé e começar a colocar em volta do meu pescoço, chamar membros para pregar, eu estou provocando a Deus, eu estou tentando a Deus, querendo, né, ser mordido pela serpente, mas não é dessa forma que interpretamos esse texto, né? O texto está falando em situações em que o crente é provado, tá? É o contrário, ok? Exemplo, no caso de Paulo, a serpente é que atacou e ele lançou a serpente, balançou a serpente no fogo. Embora a serpente ter lhe mordido, Deus não permitiu o veneno fazer mal a Paulo. É dessa forma, é nessa situação. Não é você pegar a serpente e sair nas praças, sair na igreja, balançando a serpente, dizendo, né, que ela não vai te fazer mal algum. Mas cuidado, você está tentando a Deus. Foi como Jesus no deserto. Satanás tentando ele, queria que ele transformasse as pedras em pães. E ele disse, nem só de pedra, de pães verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se ele vai fazer, ele poderia, né, aí tentar a Deus. Ok? Então isso aconteceu com Paulo. Outro texto, outra continuidade desse texto, da grande comissão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Tá? Você não pode pegar um copo de veneno, é lógico, tá? E beber para provar que você tem fé. Se você fizer isso, você está também tentando a Deus. Nesse caso de beber alguma coisa mortífera, está referindo em situações em que o crente, por maldade de alguém, é levado a beber alguma coisa mortífera. Então, certamente, Deus poderá o livrar da morte. Aconteceu isso, né? Nós vemos hinos, nós vemos contar fatos que alguém, por não gostar dos crentes, convidou, fez um banquete, colocou veneno e disse, vamos ver se esse Deus deles vai livrar ele da morte. E eles oraram antes de comer o banquete, comeram, deliciaram e nada aconteceu. O que aconteceu foi que o dono da festa caiu de joelhos, pediu perdão e aceitou a Cristo, né? Então, nesse caso, sim, mas agora você pegar um copo de veneno para provar a sua fé, você está tentando a Deus. Isso é um absurdo, tá? Então, diante dessas condições, Jesus prometeu que os sinais e milagres autenticariam o ministério dos apóstolos. Marcos 16 e versículo 17, tá? Então, diante dessas condições, Jesus, né, falou, vou cooperar com vocês, vou autentificar, tá, os milagres, né, e as curas, para que as pessoas creiam e aceitam, né, me aceitem como Salvador, tá? Então, os sinais são para isso, para atrair essa pessoa para Cristo e eles virem aceitar a Jesus como Salvador. É para que o nome do Senhor seja glorificado. O objetivo do sinal, do milagre, é para isso, expulsão de demônios, tá? É para que as pessoas venham e creiam em Cristo Jesus. Depois do Pentecoste, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios, curaram os enfermos, Atos 3, versos 6 ao 10, Atos capítulo 5, verso 15 e 16, e Atos capítulo 8, verso 7 e versículo 8 também. Paulo e Silas foram poderosamente usados por Deus, Atos 16, versículo 14 e 15. Filipes curou muitos enfermos, Atos 8, versículos 6 e 7. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebera o avivamento, tá, espiritual indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. Atos 9, versículo 34 e 42,
Atos 14, versículo 8 e 10. Tá? Avançando aqui para o nosso segundo tópico, o avivamento na missão da igreja local. Tá? O avivamento nas missões locais. Hoje nós estamos percebendo que muitos obreiros estão querendo pregar só nas igrejas ou em grandes congressos. Estão percebendo isso. É uma briga por causa de microfone, querem pregar, né, só dentro da igreja. Mas nos bairros, né, nas casas, está escasso. Poucos se dispõem a pregar. Tá? Mas dentro da igreja há uma guerra aí de obreiros querendo pegar o microfone e às vezes não deixa nem o pastor pregar, né? Nos congressos, então, ele está estudando, formando aí bacharel para pregar nos grandes congressos, e é uma ilusão de enriquecimento, de fazer do evangelho uma fonte de enriquecimento, né? Cobrando aí milhões para pregarem. Isso não é certo. De graça recebei, de graça dais. Agora o apóstolo Paulo diz que o obreiro deve viver, né, do seu ministério, viver do evangelho. Aí sim, tá? Mas não fazer fonte de enriquecimento, né? Avião, hotéis caros e etc, etc. Isso não condiz com a palavra de Deus. Tá? Mas missões locais não é isso, não é só pregar dentro de 4 paredes dos templos, mas é realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está vivo em sua prática missionária. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Cristo, começando por Jerusalém, cumprindo o ídolo de Jesus, primeiro nos bairros, na cidade. Isso é missão local. Essa é a demonstração de que os dons espirituais estão ativos na sua vida e o amor pela pregação do evangelho de Jesus se faz notório no seu ministério. Tá? Então nós vamos agora para o segundo ponto do nosso segundo tópico, o avivamento nas missões regionais. O avivamento nas missões regionais. Missões regionais são aquelas realizadas mais distante do local inicial, ou seja, da igreja local. Primeiro, os discípulos evangelizaram Jerusalém, depois Judeia, Samaria, né, que são as regiões. Então, isso é avivamento nas missões regionais. Né? Missões regionais é isso aí. Eles iniciaram, né, o avivamento centrífugo, né, de dentro para fora. Então, eles começaram ali em Jerusalém, Samaria, né, em toda essa região. Tá? Então, nós temos aqui tá, a grande comissão. Nós passamos agora para o terceiro ponto do nosso segundo tópico, melhor dizendo. Tá? Missões regionais atualmente. Então, nós vimos aqui no segundo, missões regionais, agora nós vamos ver missões regionais atualmente. Tá? Oremos para Deus despertar a igreja, para cumprir o ídolo de Jesus, para realizar, né, o cumprimento da grande comissão de Jesus. Né? Essa grande comissão que Jesus disse, ide por todo mundo, ok? E que não seja necessário uma perseguição para despertarmos, para fazermos a obra de Deus. Então, que não haja necessidade, como houve na igreja primitiva, que eles estavam todos ali, né, centralizados, precisou de haver uma perseguição para que eles pudessem ir para os valados, para a cidade e até os confins da terra. Mas os discípulos, os apóstolos, ficaram ali em Jerusalém. Eles não foram, exceto os apóstolos. Né? Graças a Deus que nós ainda desfrutamos de liberdade em nosso país para expressar a nossa fé e proclamar o evangelho a toda criatura em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Né? Oremos para que possamos evangelizar todo o nosso país
para que, de fato, o Brasil venha a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nós temos essa liberdade. E parece que essa liberdade está ficando estreita, né? Está estreitando o funil. Temos que aproveitar, porque tudo indica que essa liberdade vai acabar, né? Nós vemos aí, mundialmente, principalmente no Brasil, né, o controle das mídias, certo? Com essa desculpa de fake news, mas controlando e aí tirando a liberdade de expressão que nós estamos vendo. Então oremos e fazemos a obra enquanto há tempo, buscamos o Senhor enquanto é dia, enquanto há tempo de nós pregarmos o Evangelho. Ainda temos liberdade. No terceiro tópico da nossa lição, caminhando para o final, o avivamento e a missão transculturais. Tá? No primeiro ponto do terceiro tópico, nós temos que a primeira igreja missionária. Qual foi a primeira igreja missionária? Antioquia, lá no capítulo 11 de Atos. Tá? A igreja em Antioquia se tornou um grande centro irradiador do Evangelho. Tá? Realizava missões locais ou urbanas e muitas pessoas se rendiam a Cristo aceitando-o como Salvador. Atos capítulo 11, versículo 20 e 21. Tá? A igreja de Antioquia se tornou a primeira igreja missionária, enviando os seus primeiros missionários, Barnabé e Saulo, para missões transculturais. Atos capítulo 13, versículo 1 e versículo 3. A Europa se tornou cristã através da pregação de Paulo. Né? Paz, meus senhores, né? Foi um grande evangelista, um grande missionário. E assim Deus levantou homens na unção do Espírito Santo para evangelizar o velho continente europeu, ok? No segundo subtópico, ou no segundo ponto do nosso terceiro tópico, a evangelização e a decadência espiritual da Europa. Nós vamos ver aqui um grande continente que foi avivado e hoje está em decadência espiritual. Apesar da Europa ser um centro difusor do Evangelho e ser o continente que mais enviou missionários na época, hoje, infelizmente, na época, tá? Mais enviou missionários, tá? E nós temos aqui, em letra maiúscula, nós vemos aqui os peregrinos, né? Chamado os pais, né, das missões, ok? Os peregrinos, conhecido também, né, como peregrino, e está referindo aqui a Pilgrim Father, né? Que é os peregrinos, os pais das missões, tá? São os irmãos puritanos, né, que vieram da Inglaterra para os Estados Unidos e evangelizou, né, toda a América. David Livingstone também foi e evangelizou a África. Tá? Então a Europa enviou outros, tá? Vários pregadores, vários missionários da Inglaterra. A Inglaterra foi um país muito abençoado por Deus e eles evangelizaram, né, a América, né, e a Ásia. Então foram muito abençoados, foram enviados. E nós temos aqui, o comentarista põe em letra maiúscula, peregrinos, né? Foi esses irmãos, tá, que foram para os Estados Unidos e evangelizou toda a América, ok? E hoje, infelizmente, 5% das pessoas na Europa frequenta uma igreja. Tá? 5%. Um continente que foi, né, um gigante na evangelização, agora, atualmente, 5% da Europa frequenta as igrejas. Tá? Isso por falta de amor e de interesse pela evangelização constante e intensiva. É o que está acontecendo com nós hoje. Se nós não nos tomar por conta, podemos entrar também nessa malha, né, nessa frieza espiritual. A Europa, que deu tanto missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Então ela foi um continente, né, através de Paulo e os missionários, um continente cristão,
mas agora se tornou pós-cristã, né? E está carente do Evangelho de Cristo. Terceiro ponto e último ponto da nossa lição, clamor do terceiro tópico. O terceiro ponto, clamor pelo avivamento espiritual. Tá? Temos aqui, nesse terceiro ponto, a oração de Abacuque, capítulo 3, verso 2. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Como Abacuque, que nós possamos clamar e buscar a Deus para que haja um grande avivamento em nossa nação, em nosso país, no Brasil e também no mundo. E assim possamos continuar cumprindo o imperativo de Jesus, tá? Pregando em nossa cidade, em nossos estados e em outros países, fazendo assim as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra. Atos 1 e 8. E assim, meus queridos, chegamos ao final dessa lição de número 11, uma lição abençoada, onde aprendemos muito, muito, muito mesmo. Eu acredito que o Espírito Santo está também tocando o seu coração e você está extraindo muito subsídio, muito aprendizagem para você licionar na sua próxima aula na sua igreja local, no dia 12, tá? Conclusão, o cristão avivado demonstra um compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstração de avivamento espiritual, com a manifestação dos dons espirituais, do Espírito Santo, e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmão, sempre nós ouvimos dizer que existe duas igrejas. A igreja que vai subir e a igreja que vai ficar dentro da igreja local, ok? E a igreja invisível é a igreja que vai subir. É aqui no Brasil, no Japão e até os confins da terra. A igreja invisível é aquela que não para, é aquela que em todo tempo, mesmo nas perseguições, mesmo num século de falta de fé, ela está fazendo a obra de Deus, está sendo avivada, está avivada, pregando o Evangelho. Que nós, eu e você, possamos fazer parte dessa igreja invisível que vai subir para o céu. E não da igreja que vai ficar, tá? A igreja que está olhando só para a terra, né? Horizontalmente e não verticalmente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Muito obrigado por você ficar conosco até agora. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye. Deus abençoe cada um de vocês.